Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Que a paz do grande e maravilhoso Deus esteja contigo e com a tua amada e querida família. É uma honra estar junto com você mais uma vez com a sua família para juntos aprendermos mais da palavra do nosso Pai bendito, o nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vamos meditar um pouquinho, o tema é Educando os Filhos com Sucesso. A Bíblia nos traz orientações na educação infantil. Amados, hoje é muito difícil a educação. As pessoas não dão exemplo aos pequenos. Hoje as crianças estão crescendo como marginais, delinquentes. Hoje as crianças estão crescendo sem respeito, sem educação, maltratam os pais, maltratam uns aos outros, não respeita os idosos. A situação é muito crítica. Hoje as crianças não respeitam mais os professores, as autoridades, mas a palavra de Deus nos dá orientação. Cada pai, cada mãe, quando dão ouvidos à palavra do Senhor, terão sucesso na educação dos seus pequenos, dos seus pequeninos. Certa vez, está lá em Lucas capítulo 18, verso 15 ao 17, falando de Jesus. Jesus amava as crianças como Ele ama as crianças. E certa vez Jesus abençoou as crianças. Vamos ler Lucas capítulo 18, verso 15 ao 17. Nos diz assim: Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. Os discípulos, vendo-os, repreendiam. Jesus, porém, chamando para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçeis, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Amados, Jesus tinha alegria de abençoar as crianças. As mães traziam seus filhos para Jesus abençoar. E numa ocasião os discípulos estavam impedindo que as mães trouxessem seus filhinhos para Jesus colocar a sua bênção. E Jesus repreendeu os discípulos: não faça isso, não impeçais que os pequeninos venham a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ainda Jesus fez um apelo, deu uma grande lição. Ele disse: aquele que quer ser salvo, aquele que quiser ter a vida eterna, deve receber o reino de Deus como uma criança. Amados, as crianças geralmente são sinceras, humildes, perdoadoras. As crianças sempre falam a verdade. Os filhos estão à disposição dos pais para educarem para a vida eterna, para serem homens e mulheres bem-sucedidos na sociedade, serem cidadãos do bem, ou então os pais podem educar os filhos para serem o quê? Bandidos, marginais, trazer prejuízo à sociedade. Muitos pais estão educando os filhos, tornando-os monstros da sociedade. Então vai depender dos pais a maneira de educar seus filhos para serem bênção ou então serem uma maldição. Eu creio que você, como pai, como mãe, estão preocupados com seus filhos. E nós queremos educar nossos filhos para a vida eterna, para a salvação, para serem cidadãos do bem, para serem homens e mulheres honestos, bondosos, humildes, dóceis, verdadeiros e sinceros. Esta é a vontade de Deus. Queridos amigos, nesse grande conflito entre o bem e o mal que nós estamos envolvidos, uma luta entre o bem e o mal, cabe a você e a mim procurarmos cada dia orientação em Deus, na sua palavra, para educar nossos filhos desde pequeno, para ser uma bênção à sociedade, ser uma bênção a nós mesmos. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus falando sobre a educação. Provérbios, capítulo 22, verso 6, lá diz assim:
ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando os pais estão ensinando os filhos desde pequeno, desde os primeiros meses, os primeiros anos, o caminho de Deus, a educação verdadeira, os mandamentos de Deus, contando histórias da Bíblia para eles, firmando os seus pés no caminho de Deus. Quando os pais ensinam seus filhos a amarem a Deus, mesmo quando estiverem com uma idade avançada, eles não vão esquecer das orientações preciosas que receberam dos seus pais. Pode até acontecer de alguns se desviarem do caminho, mas eles voltarão. Os princípios da palavra de Deus ficarão no seu coração, na sua mente. Amados, o mundo tem uma educação péssima que está à disposição. Hoje a televisão, internet e outras coisas está trazendo uma má educação aos nossos filhos, às nossas crianças. Os pais precisam vigiar o que estão colocando nas mãos dos seus filhos, o que os meus filhos estão assistindo, estão ouvindo, estão aprendendo. Então, meus amados, e cabe também a você, como pai, como mãe, dar exemplo aos seus filhos. Como que eu vou cobrar dos meus filhos aquilo que eu mesmo não estou fazendo? Os pais é um espelho para seus filhos. Os pais devem ser um exemplo clássico para seus filhos. Se nós queremos que os nossos filhos sejam bondosos, humildes, honestos, retos, tementes a Deus, que respeitem uns aos outros, nós, como os pais, devemos também, no dia a dia, respeitar uns aos outros, temer a Deus, ter paciência uns com os outros, sermos humildes uns com os outros. Agora, se os filhos veem que os pais estão brigando, qualquer coisa estão brigando, estão xingando, maltratando uns aos outros, são impacientes, os filhos vão estar seguindo a mesma coisa. Queridos, os filhos vão seguir as pegadas dos pais. Não quero que meu filho tenha nenhum vício de cigarro, bebida, de drogas. Eu quero que meus filhos estejam livres desses vícios destruidores. Mas eu estou bebendo, estou fumando, estou usando drogas. Como que eu vou querer que meus filhos não tenham esses vícios destruidores se eu próprio estou usando? Então, meus amados, faça a sua parte. Você é o professor para os teus filhos. Você é a professora para os seus filhos. Você deve refletir o caráter de Deus a eles. As crianças, quando são pequenas, elas olham para os pais e para os filhos pequenos, os pais é como um Deus para elas, tá? Então, você tem que ser uma bênção aos teus filhos. Eles vão seguir o teu exemplo. Eles vão crescer olhando para ti e para mim. Então, o que nós somos hoje, nossos filhos serão amanhã. Por isso, o conselho do sábio Salomão é: eduque a criança no caminho que deve andar. Porque mesmo quando estiver idoso, mais velho, não vai se desviar dele. Outro texto interessante, meus amados, está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Lá nos diz assim: que desde a infância sabes as sagradas letras da Escritura, que pode tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém? Aqui o apóstolo São Paulo está dizendo que desde a infância, desde pequena, a criança deve ser ensinada na palavra de Deus. As crianças devem aprender as histórias da Bíblia, os milagres de Jesus. Você deve semear no coração infantil o amor de Deus, os milagres de Deus, a bondade de Deus. Teu filho vai ser uma bênção à sociedade, a você. Quando você estiver idoso, teus filhos vão se preocupar com você, vão cuidar de você.
Toda a Bíblia é um professor, nos ensina, nos orienta, nos guia. Toda a palavra de Deus é um mapa que nos mostra o caminho certo. Devemos utilizar a Bíblia, o principal livro de educação aos nossos filhos. A melhor cartilha é a palavra de Deus, que é a magna carta de Deus para nós e para os nossos filhos, a fim de que nossos filhos cresçam como homens do bem, homens perfeitamente habilitados para toda a boa obra. A palavra de Deus conselha, ensina e corrige. E ainda, meus amados, outro texto está em Isaías 54, verso 13. Vamos dar uma olhadinha. Isaías 54, verso 13 diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será a paz no coração de seus filhos. Então, todos os seus filhos, quando são ensinados no Senhor, grandes serão a paz que eles desfrutarão. Amados, tem muitas crianças perdidas neste mundo. Tem milhões de crianças desencaminhadas. Mas os principais culpados são os próprios pais, que não deram exemplo, não deram educação, não ensinaram o caminho de Deus, deixaram a criança receber a educação da rua, o ensinamento da rua. Hoje são monstros na sociedade, hoje estão aí em grande crise, são bandidos, só trazem prejuízo. Não devemos culpar Deus. Deus faz de tudo para o bem dos seus filhos. Nos deixou a palavra, nos dá o Espírito Santo. Todos os recursos da onipotência divina está à nossa disposição, como pais, para educar, para ensinar. Você tem orado com o teu filho, com a tua filha? Você tem cantado hinos para eles? Músicas celestes? Ou teus filhos têm ouvido essas músicas que levam à destruição, músicas que para Deus são blasfêmia, são uma rebelião? Queridos, vamos colocar o pão da vida na mão dos nossos filhos. Vamos colocar no coração, na mente dos nossos filhos o que é bom, o que é santo, não o que é perverso, coisas imorais. O mundo está cheio de imoralidade, de violências, em desenhos, em jogos. Então, meus amados, a salvação, a educação, o bem-estar presente e futuro da tua família, dos teus filhos, está em tuas mãos. A decisão é tua, é minha, de ter uma família abençoada, de ter filhos abençoados, ou de ter uma família amaldiçoada, de ter filhos amaldiçoados. Você é o portador das bênçãos ou da maldição, das maldições para a tua família. Que Deus te abençoe como pai, como mãe, como professor, como professora, e eu também. Que possamos ser uma bênção aos pequenos. Que você e eu sejam um exemplo de verdade, de honestidade, de amor, de bondade e de santidade, de fé. Que Deus te abençoe para isso, a ter sucesso na educação dos seus filhos. E outra coisa, meus amados, disciplina, correção com equilíbrio é muito importante. Nunca deixamos os filhos à vontade. Deus nos corrige para o nosso próprio bem. E assim devemos corrigir o filho, a filha, com amor, mas com firmeza, tá? Dando a eles a oportunidade de se redimir. Pequenas tarefas, conforme a capacidade dos nossos filhos, é uma bênção, tá? Não quer dizer, estou tirando a infância dos meus filhos, dando trabalho. Não, as atividades, conforme a capacidade deles, é uma bênção. Eles vão aprendendo a dar valor, sendo homens e mulheres que vão ser úteis no mundo. Uma criança que não faz nada, com certeza ela vai crescendo, sendo inútil no mundo. As crianças têm que ser valorizadas, elogiadas. Pequeninas tarefas domésticas são coisas pequenas que vão ajudar o seu desenvolvimento mental, físico e emocional. As crianças compartilhando das tarefas dos pais, tarefas que não trazem perigo a elas, é uma bênção. Queridos,
A educação da sociedade está muito pervertida. Devemos seguir essa educação imutável, que é a palavra de Deus, os princípios eternos. Quero orar por você e pela sua família. Pai querido, obrigado pelas instruções da tua palavra. Eu oro nesse momento, Senhor, por cada família, por cada pai e mãe que tem seus filhos, estão preocupados na sua educação. Abençoa-os, ajuda-os, orienta-os, capacita-os a educar seus filhos nos teus caminhos. E abençoa todos os pequeninos, ó Pai, que possam tornar homens e mulheres do bem, servos e servas do Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos livra das influências negativas, nos dê a tua paz, a alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Que Deus te abençoe, hoje, amanhã e para sempre, e a sua família. Amém.